Vamos voltar no tempo, bem para trás, assim. Imagina a savana africana, uns 70 mil anos atrás. A noite está caindo e ao redor de uma fogueira tem um grupo dos nossos ancestrais. Se a gente olha para eles de um jeito puramente físico, não tem nada de especial, né? Não temos garras de leão, a velocidade de uma chita, a força de um gorila. Na verdade, por milhões de anos, a gente era uma presa bem comum. Mas tem algo acontecendo ali naquela fogueira. Eles estão usando a linguagem não só para dizer, cuidado, um leão. Eles estão falando de coisas que ninguém ali jamais viu. Estão falando sobre os espíritos dos ancestrais, sobre o grande espírito da montanha que protege a tribo, sobre acordos com outros grupos que eles vão encontrar na próxima caçada. Eles estão criando uma realidade que é invisível. E essa cena que você descreveu é o ponto de partida perfeito para a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar fundo nas ideias de Sapiens, do Yuval Noah Harari, porque esse momento, essa capacidade de falar sobre o que não existe, é o que ele chama de revolução cognitiva. E não é só sobre o cérebro evoluir, sabe? É sobre o nascimento do que realmente nos torna humanos. A ficção, a história, o mito. E o argumento dele, que a gente vai explorar aqui, é que essa habilidade é a chave para entender tudo, desde a criação de impérios até, olha só, a nossa ansiedade no século XXI. Exato. É uma ideia muito poderosa. Então, para a gente entender como chegamos até aqui, acho que a gente precisa seguir um mapa, né? A nossa conversa hoje vai tentar refazer essa jornada. Vamos começar por onde o Harari começa, com essa imagem de nós como um animal insignificante, para usar as palavras dele. Depois, a gente investiga a grande virada, o que ele chama de a árvore do conhecimento. E a partir daí, vamos tentar entender como era a vida real dos nossos ancestrais e, o mais importante, o que tudo isso pode ensinar pra gente sobre como viver melhor hoje. É um ótimo roteiro, porque a história da nossa ascensão não é uma linha reta de progresso, né? É cheia de ironias, de custos inesperados. Perfeito! Então vamos lá, pro começo, para esse status de coadjuvante na cadeia alimentar. O Harari diz que por milhões de anos nós estávamos no meio, não no topo. E que uma das nossas especialidades era quebrar os ossos que os grandes predadores deixavam para trás para comer o tutano. Isso me parece, um pouco humilhante. A gente era os necrófagos que comiam as sobras das sobras. É uma imagem forte. E pensar nisso muda tudo, não é? Primeiro, dá um banho de humildade na gente. Essa posição de donos do planeta é um piscar de olhos na escala evolutiva. Por quase toda a nossa história, a gente foi dominado pelo medo. Talvez essa ansiedade profunda, essa sensação de que algo está sempre à espreita, seja um eco desse tempo, sabe? E segundo, mostra que o sucesso não é linear. Uma espécie medíocre, com medo, se tornou a mais poderosa. É uma história sobre potencial latente. E essa ascensão veio com um custo biológico gigantesco, certo? O cérebro, ele cresceu de uma forma desproporcional. Exatamente. Há uns 300 mil anos, o Homo sapiens já tinha um cérebro que, em repouso, consome 25% da energia do corpo. Em outros primatas, esse número é tipo 8%. É um órgão metabolicamente caríssimo. E isso teve duas consequências brutais. Partos mais perigosos porque a cabeça do bebê era maior, e bebês que nasciam, completamente prematuros e indefesos, precisando de anos de cuidado. Mas espera um pouco, isso não parece meio contraintuitivo? Como é que uma fraqueza tão grande, como ter bebês tão frágeis por tanto tempo, não levou a gente à extinção, antes de virar uma força? Essa é a grande ironia da evolução. Essa vulnerabilidade nos forçou a nos tornar ultrassociais. Nenhuma mãe conseguiria criar um filho sozinha enquanto busca comida e se protege. Não dá. Ela precisava de uma rede de apoio, avós, tios, amigos, a tribo toda. Nossas fraquezas biológicas são a fundação da nossa força social. A comunidade não é uma escolha de estilo de vida, entende? É uma necessidade de sobrevivência gravada no nosso DNA. Por isso que hoje, quando alguém se sente esgotado mentalmente, não é frescura. O cérebro está literalmente consumindo 1/4 das suas calorias. É pura biologia.
E nesse cenário todo, surge outra tecnologia que muda tudo: o fogo. E não é só para cozinhar, né? Nem de longe. Cozinhar foi revolucionário, claro. Tornou a digestão mais fácil, liberou mais energia para o cérebro, mas o impacto social foi talvez ainda maior. O fogo nos deu luz, basicamente dobrou nosso dia útil, nos deu proteção, criando um perímetro seguro contra predadores, e o mais importante, ele criou o primeiro terceiro lugar da humanidade. Um espaço que não era o abrigo para dormir, nem a área de caça para trabalhar. Era o lugar da comunidade. O lugar para contar aquelas histórias que a gente falou no início. Exatamente, ao redor do fogo, as fofocas eram compartilhadas, as alianças eram formadas, os mitos eram contados. E essa ideia do momento da fogueira tem uma conexão direta com a solidão e ansiedade modernas. A gente perdeu esses espaços, sabe? Espaços de conexão sem propósito, sem agenda. A solução, então, é criar as nossas próprias fogueiras modernas. E não estou falando de nada complicado. Um jantar em casa com a regra de celulares na caixa, um grupo de caminhada, um clube do livro. São espaços onde o objetivo é simplesmente estar junto. Essa ideia de criar nossas próprias realidades sociais me leva ao que parece ser o ponto central de tudo isso. O momento em que a gente realmente se separou do resto do reino animal. O Harari chama isso de a virada da árvore do conhecimento. O que aconteceu ali há 70 mil anos que foi tão revolucionário? Olha, a teoria mais aceita é que foi uma mutação genética acidental. Algo mudou a fiação do cérebro do Homo sapiens. E essa mudança nos deu uma linguagem completamente nova. Ok, mas muitos animais se comunicam. Um macaco pode gritar, cuidado, águia, e todo mundo corre. O que tem de tão especial na nossa linguagem que a diferencia do chamado de um macaco? Ótima pergunta. A linguagem do macaco é sobre o que é real. A águia está ali. O nosso superpoder, a grande virada, foi a capacidade de usar a linguagem para falar sobre coisas que não são reais. Coisas que existem puramente na nossa imaginação coletiva. Como? Deuses, dinheiro, nações. Exatamente. O Harari tem um exemplo brilhante sobre isso. Você nunca vai conseguir convencer um macaco a te dar uma banana hoje com a promessa de que depois que ele morrer, ele vai receber bananas infinitas no céu dos macacos. Simplesmente não funciona. Mas toda a cooperação humana em larga escala é baseada em promessas como essa. Direitos humanos, corporações, leis. Nenhuma dessas coisas existe no mundo físico. Não dá para apontar para uma lei ou para Google. São histórias que a gente concorda em acreditar. Então você está me dizendo que a Google, uma das empresas mais poderosas do mundo, e o conceito de Brasil, tem algo em comum com o espírito da floresta que uma tribo ancestral cultuava? Em um nível fundamental, sim. São todas ficções compartilhadas. São histórias que permitem que milhões, até bilhões, de estranhos que nunca se viram, confiem uns nos outros e cooperem para um objetivo comum. Um chimpanzé vive em grupos de, no máximo, 50 indivíduos, onde todo mundo se conhece intimamente. A gente quebrou essa barreira. É por isso que um soldado pode morrer pela sua pátria, que é um conceito abstrato. Ou porque a gente aceita um pedaço de papel colorido em troca do nosso trabalho acreditando na história do dinheiro. Isso é incrível! Quer dizer, então, que toda a nossa economia, nosso sistema legal, tudo depende de uma confiança coletiva em histórias que a gente inventou? E se essa confiança desaparecer? Aí o sistema desmorona. A gente vê isso em crises financeiras, quando a história de que os bancos são seguros é abalada. Ou em guerras civis, quando a história de uma nação unida se desfaz. E isso nos leva a uma questão muito prática para o nosso bem-estar. Muita da nossa ansiedade vem de tratar essas ficções culturais como se fossem leis da natureza. Como assim? Me dá um exemplo. A pressão de ter que comprar um apartamento aos 30, ou de precisar atingir um certo cargo na carreira para ser considerado bem-sucedido. De onde vêm essas regras? Elas não estão na nossa biologia. São histórias que a nossa cultura nos conta sobre o que é sucesso. Reconhecer que são só histórias e não verdades absolutas nos dá um poder imenso, o poder de perguntar: essa história está me servindo ou está me aprisionando? A gente pode escolher reescrever os nossos próprios roteiros. O que nos leva ao próximo ponto, que é tentar entender como era a vida antes dessas histórias culturais complexas se tornarem tão dominantes.
O Harari basicamente desconstrói o mito do homem das cavernas brutal e sofredor. Ele chama esse período de um dia na vida de Adão e Eva, sugerindo que talvez fosse um estado mais original, mais satisfatório. Isso é verdade mesmo? As evidências arqueológicas e o estudo de sociedades caçadoras-coletoras que sobreviveram até recentemente sugerem que sim. Em muitos aspectos, a vida era surpreendentemente boa. Primeiro, a dieta. Era muito mais rica e variada. Eles comiam centenas de espécies de plantas e animais. Nós dependemos de pouquíssimas culturas, como trigo, arroz e milho, o que nos deixou mais vulneráveis a pragas e deficiências nutricionais. E quanto ao trabalho, a imagem que a gente tem é de uma luta constante pela sobrevivência. Essa imagem parece estar errada. Estudos sugerem que eles trabalhavam caçando, coletando, preparando comida por apenas 3 a 6 horas por dia. O resto do tempo era para socializar, brincar, contar histórias, criar arte. Eles tinham muito mais tempo de lazer do que nós, e os esqueletos da época mostram que eles eram, em média, mais altos, mais saudáveis e com dentes melhores que os primeiros agricultores. Eram sociedades sem classes, muito mais igualitárias. Mas e o propósito? Uma vida sem grandes projetos, sem construir algo para o futuro, não seria uma vida meio vazia? Pelo contrário, a vida deles era cheia de um propósito imediato e tangível. Havia uma conexão direta entre ação e resultado. Você caça, você come. Você constrói uma ferramenta, sua vida fica mais fácil. Não existia alienação do trabalho moderno, onde alguém pode passar o dia todo preenchendo planilhas sem nunca ver o resultado final do seu esforço, ou sem conhecer as pessoas que ele afeta. Isso me faz pensar no conceito de descompasso evolutivo, a ideia de que nossos corpos e cérebros foram moldados para aquele mundo, e agora a gente vive num ambiente completamente diferente. É daí que vêm tantos dos nossos problemas modernos. Exatamente. É a fonte de muitas doenças crônicas e da nossa ansiedade. Nosso corpo foi feito para se mover o dia todo, de formas variadas, não para ficar sentado numa cadeira por 8 horas e depois fazer 1 hora de esteira. Nosso cérebro evoluiu para desejar açúcar e gordura, que eram raros e valiosos, e agora a gente está cercado por eles. Nosso sistema de estresse foi projetado para lidar com ameaças de curto prazo, tipo um tigre aparecendo, e não com estresse crônico de e-mails, trânsito, preocupações financeiras, que mantém nosso corpo em alerta constante. E o Harari fala sobre outra perda importante, a da competência geral. Sim, e isso é crucial para a autoconfiança. Um caçador-coletor era um generalista. Sabia rastrear um animal, identificar plantas comestíveis, encontrar a água, construir um abrigo. Eles tinham um conhecimento profundo do ambiente deles. Nós somos hiperespecialistas. Um programador genial pode não saber cozinhar um ovo ou trocar um pneu. Essa dependência de 1000 outros especialistas para coisas básicas gera uma ansiedade de fundo, sabe? Uma sensação de fragilidade. É algo que eu sinto pessoalmente. Eu consigo analisar dados complexos, mas outro dia passei 1 hora no YouTube tentando descobrir como consertar uma torneira que pingava. Essa dependência é desconcertante. Então, com base nisso, a gente pode tirar algumas estratégias práticas. Não é sobre voltar a viver em cavernas, mas sobre honrar essa biologia ancestral no nosso mundo moderno. Perfeitamente. Primeiro, movimento. Não só exercício, mas movimento variado. Caminhar, agachar, carregar coisas, brincar. Segundo, comida. Priorizar comida de verdade, que nossos ancestrais reconheceriam. Terceiro, comunidade. Cultivar ativamente as nossas fogueiras modernas. Quarto, natureza e ritmo. Respeitar os ciclos de luz e escuridão. Tentar pegar sol de manhã e evitar luz azul à noite. E por último, competência. Aprender a fazer algo com as próprias mãos. Cozinhar, jardinagem, consertar algo. Isso reconstrói uma autoconfiança que não depende do seu cargo ou status social. É real. Mas a história da nossa ascensão não é só um conto de sucesso e sabedoria perdida. Tem um capítulo bem mais sombrio, que o Harari chama de o dilúvio, se referindo à onda de extinções que a gente causou. Parece que onde quer que o Homo sapiens chegava, o ecossistema local era devastado. Sim, e essa parte do livro é um soco no estômago.
Desafia aquela imagem romântica do nosso passado em harmonia com a natureza. Os dados são brutais. Quando os humanos chegaram à Austrália, há 45 mil anos, 90% da megafauna, animais grandes como cangurus de 200 quilos, leões marsupiais, desapareceu em poucos milhares de anos. E o mesmo aconteceu nas Américas, certo? Exatamente o mesmo. Os humanos chegaram lá há uns 16 mil anos. Em apenas 2 mil anos, mamutes, mastodontes, tigres dentes de sabre, preguiças gigantes, a maioria foi extinta. A principal teoria é que esses animais evoluíram por milhões de anos sem a presença de um predador bípede, fraco, mas incrivelmente inteligente e cooperativo. Eles não tinham medo da gente. E nós, com a nossa nova linguagem e capacidade de planejamento, éramos caçadores letais. O que isso nos diz sobre nós hoje? Que a gente sempre foi uma espécie destrutiva? Nos diz que em nosso poder sempre teve um impacto ambiental massivo. A diferença é que hoje a escala desse poder é planetária. E isso conecta diretamente com o que a gente chama de ecoansiedade, né? Aquela sensação de impotência diante da crise climática. O ponto do Harari não é nos culpar, mas nos dar um senso de responsabilidade histórica. E aqui está a ironia. A nossa maior falha pode estar ligada à nossa evolução. Nosso cérebro evoluiu para reagir a ameaças imediatas, como o tigre no mato. Ele não é bom em processar ameaças graduais e de longo prazo, como o aumento da temperatura global. É um problema de descompasso evolutivo em escala planetária. Mas ele também diz que a nossa capacidade de criar histórias é a nossa maior esperança. É, a única esperança. A mudança real não vai vir só de ações individuais como reciclar mais. Ela precisa vir de uma mudança nas ficções compartilhadas que governam o mundo. Nossas leis, nossos sistemas econômicos, nossos valores. A gente precisa de uma nova história sobre a nossa relação com o planeta. Uma história tão poderosa quanto as que nos levaram a construir nações e economias. Certo, então, para a gente amarrar tudo isso, a grande ideia é que a revolução cognitiva nos deu um superpoder, a habilidade de criar e viver em realidades imaginadas. Foi esse poder que nos permitiu cooperar em massa e dominar o planeta. Mas há uma faca de dois gumes. Exatamente. Esse mesmo poder pode nos aprisionar em histórias que nos fazem infelizes, ansiosos e que destroem nosso ambiente. A grande lição, talvez, seja aprender a ser um mestre e não um escravo das nossas próprias ficções. E isso significa, primeiro, reconhecê-las pelo que são, ferramentas, não verdades. Segundo, questioná-las. Essa história me serve? E terceiro, escolher conscientemente em quais histórias a gente quer viver. E, ao mesmo tempo, nunca esquecer da nossa biologia. Honrar o caçador-coletor que ainda vive dentro de nós, com sua necessidade de movimento, natureza, comunidade e propósito tangível. Viver conscientemente entre esses dois mundos, o da história e o da biologia. Isso me deixa com uma reflexão final para quem nos ouve. As histórias que a gente conta para nós mesmos e para os outros definem os limites do nosso mundo. Se fosse possível reescrever conscientemente uma ficção compartilhada para a sociedade de hoje, uma história sobre o que significa sucesso ou sobre o que é uma comunidade de verdade, qual seria a primeira frase dessa nova história?